Proveu na área! Sextou com um vídeo maravilhoso, porque eu vou aqui apresentar 4 técnicas pautadas em neurociência, trazendo para vocês a regulação emocional e a disciplina positiva que toda sala precisa, principalmente nessa reta final. Então, pega papel e caneta, porque eu já falei para você que quando a gente escreve, a gente ativa os neurônios e o conhecimento ele se torna mais eficaz. Pega papel e caneta enquanto roda a vinheta. Rimou. Antes de apresentar as 4 técnicas, eu gostaria de trazer você, professor, para um movimento reflexivo, até porque vivemos um período histórico diferenciado de tudo que já vivemos. Estamos aí com várias gerações em um único momento histórico, e isso causa aí uma certa turbulência. A gente precisa pegar e puxar esse fio da meada, até porque nós somos o adulto da relação perante uma sala de estudantes. E pensando nesse fator, eu venho trazendo essas técnicas como abordagens para você utilizar dentro da sua sala de aula. São técnicas já utilizadas e deram muito certo. E a gente percebe a diferença de salas que usam essas técnicas e sala que não usa, a diferença do aluno referente à regulação emocional. E aí o que eu coloco para você de extrema importância são 2 fatores importantes. Primeiro, você precisa ressignificar o seu papel. E o segundo ponto é que você precisa trazer para você, inicialmente, essa regulação emocional. Então, o que eu vou trazer aqui, você precisa entender que você precisa estar ajustado para que você consiga colocar em prática. Então, vamos lá? A primeira técnica, ela se chama quadro de comportamento e ela ativa a área aí de prazer e sensação de recompensa do cérebro. Então, quando eu faço dentro da minha sala um quadro de comportamentos, que eu tenho uma meta a seguir, e quando a criança cumpre essa meta, ela recebe uma bonificação, automaticamente libera ali aquela área do cérebro que é o sistema de recompensa, e ele entende que ele precisa cumprir aquela meta para receber aquela bonificação. Automaticamente ele vai, engajar para que aquilo se cumpra e ele vai se manter focado perante aquelas técnicas. A segunda técnica, ela se chama tarefa de responsabilidade. Todas as vezes que a gente delega responsabilidade para as crianças, por exemplo, a Laura vai ficar responsável a cada tarefa, recolher aí os livros e as atividades. O Pedro, ao final do dia, vai organizar as mesas e as cadeiras. A Beatriz vai, retirar ali os lixinhos de lápis dos potinhos das mesas. Então, o que acontece com isso? Eu dei tarefas de responsabilidade de forma diária para cada estudante. E aí eu vou gerar nele a sensação de pertencimento. Todos nós precisamos nos sentir pertencentes a lugares. Então, você no seu trabalho, você gosta de estar ali próximo de pessoas que façam você se sentir pertencente, que valorize ali o desenvolvimento do seu trabalho. Assim é a criança. Ela precisa ser estimulada, mas de forma significativa. Então, trazer tarefas de responsabilidade vai fazer ela entender sobre o desenvolvimento e aprendizado dela. A terceira técnica, ela é combinados de comportamento. Isso ativa a cognição social ali do cérebro. Então, quando eu trago a criança, gente, para retomar os combinados, para trazer novos combinados para dentro da sala de aula, eu faço ela refletir, ativar essa cognição social, se sentir parte daquele processo, automaticamente o engajamento dela perante aquele combinado vai ser muito maior. Então é extremamente importante a retomada dos combinados dentro da sala ou até mesmo a criação de novos combinados, principalmente nessa reta final, quando algumas relações elas vão se desajustando ou a indisciplina, vai se tornando maior. É hora de retomar os combinados e trazer eles para formar novos combinados. E eles fazendo parte disso, eles vão se sentir responsáveis a cumprir. A quarta técnica, eu não sei se eu disse para vocês, mas ela se torna mais eficaz, porque ela atinge o sistema límbico. Ela se chama a disciplina com empatia. Então, quando eu regulo as emoções da minha sala de aula perante um conflito e eu não faço juízo de valor, mas eu tenho a escutativa, automaticamente as emoções desses estudantes vão ficar reguladas e eles vão refletir sobre o processo até chegar ao ponto quando aquilo se torna, uma prática constante de eles gerenciarem entre si seus próprios conflitos e a demanda para você, professor, diminuir. Então vamos dizer um exemplo que o Pedrinho pegue a borracha do Arthur sem pedir emprestado.
Então, o primeiro ponto é eu não fazer juízo de valor e falar assim, por que você pegou a borracha dele? Não pode pegar as coisas dos outros sem pedir. Eu ter ali um momento de escutar o que houve, né? Levá-los a refletir por que você teve esse comportamento. Se fosse com você, você gostaria. Então, essa prática, ela toma, assim, um tempo, né? Mas ela é extremamente necessária. E depois de um certo tempo, isso para de exigir tanto do professor e eles já começam a fazer as suas próprias reflexões e práticas entre si. Só para fechar aqui com vocês essa quarta técnica, o mais importante é a sua escutativa, sem criar aquele juízo de valor, sem apontar os dedos, porque às vezes tudo que a gente quer é ser ouvido. Quando eu faço isso dentro da minha sala, com constância, automaticamente as crianças vão ir gerenciando seus próprios conflitos, porque você é referência, eles vão utilizar as suas práticas, as suas técnicas entre si em momentos de conflito. E a demanda para você vai diminuir, a indisciplina em sala de aula vai diminuir também. Porque você vai estar utilizando técnicas ali pautadas no desenvolvimento humano, no cérebro, e com certeza vai atingir de forma positiva quando você leva a criança a refletir sobre o comportamento dela. Ela mesma vai fazer o equilíbrio daquilo que ela precisa avançar e melhorar e daquilo que ela precisa retroceder. Professor, se você ficou até aqui é porque o meu conteúdo está gerando valor para você. Então, já coloca nos comentários #valor, #contribui para o meu crescimento. E mais ainda, o que você quer que eu traga aqui para você? Eu vou contar um pouquinho para você hoje sobre a minha mentoria. Eu preparo você, professor, para ter ali o domínio de algumas ferramentas tecnológicas e preparo você para entrar 2025 entendendo essa geração alfa e conseguindo engajar o foco e o desenvolvimento do seu estudante em sala de aula. Se interessou? Me chama lá no direct do Instagram, porque eu vou abrir turmas em novembro. E aí você vai saber como que você pode participar dessa turma. É isso, sextou, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.